Olá, prezados alunos, eu sou o professor Railson Santos e hoje teremos mais uma aula de geografia. Na aula de hoje nós estudaremos a estrutura física do Brasil, relevo, clima e hidrografia do Brasil e do Maranhão. Mas especificamente nós estudaremos essa parte de relevo, os outros tópicos sobre clima e hidrografia, nós estudaremos em outras aulas. Então, é uma sequência de aulas em que nós estudaremos a estrutura do Brasil. Na de hoje, falaremos mais especificamente sobre essa parte do relevo, ok? Na aula de hoje, estudaremos alguns tópicos: estrutura da Terra, os agentes do relevo, tipos de rochas e estruturas geológicas, as principais formas de relevo, o relevo brasileiro e maranhense, ok? Pega caneta e papel e vem comigo. Primeiro, a estrutura da Terra. O relevo são as diversas formas da superfície terrestre. O planeta Terra, ele possui na sua estrutura interna basicamente 3 camadas. O núcleo, que é a camada mais interna da Terra, o manto, que é a camada intermediária, a camada do meio, e a crosta terrestre, que é essa camada mais superficial, que é onde nós estamos com os nossos pés sobre ela. Nós estamos com os nossos pés diretamente em contato com a crosta terrestre. E sobre a crosta é que se manifestam as diversas formas de relevo, certo? Vamos avançar. O relevo, ele é resultado da ação de diversos agentes, que são chamados agentes do relevo. Então, são elementos, são forças que vão produzir e modificar o relevo. Os agentes do relevo são classificados como internos ou endógenos, externos ou exógenos. Os agentes internos ou endógenos são processos estruturais que atuam do interior para a superfície da Terra, como o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Como o próprio nome diz, agentes internos, eles são forças que agem a partir de dentro da Terra, de dentro para fora. Então, são eles o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Agora, os agentes externos ou exógenos são processos esculturais que atuam externamente, modificando as paisagens, como o intemperismo e a erosão provocada pela ação das águas, do vento, do mar, do gelo, dos seres vivos, entre outros agentes. Os agentes externos ou exógenos, eles agem de fora sobre a superfície terrestre. Os agentes internos agem de dentro para fora, de dentro da Terra para fora. Então, da conjugação, da junção dos agentes internos com os agentes externos, nós temos as diversas formas de relevo. Então, o relevo ele resulta da ação desses 2 grupos de agentes. Primeiro, o que é o tectonismo? O tectonismo também é chamado de diastrofismo. São os movimentos decorrentes das pressões vindas do interior da Terra, agindo na crosta terrestre. Eu falei para vocês que nós temos uma camada intermediária chamada de manto. O manto ele é formado por magma. Esse magma, que é aquele material que sai de um vulcão quando ele entra em erupção, ele está em constante movimento e ele exerce uma pressão sobre a crosta terrestre. Esse tectonismo são esses movimentos da crosta, dessas placas rochosas chamadas de placas tectônicas, vindas do interior da Terra. São esses movimentos decorrentes de pressões vindas do interior da Terra, agindo na crosta terrestre. Esses movimentos tectônicos, esse tectonismo, ele é subdividido em 2 tipos de movimentos. Então, essa crosta terrestre, ela pode ter 2 tipos de movimentos. Os movimentos epirogenéticos e os movimentos orogenéticos. Os movimentos epirogenéticos são resultantes das pressões verticais.
Então, os blocos continentais sofrem levantamentos, abaixamentos, podendo formar fraturas também chamadas de falhas. Então, o magma no interior da Terra vai exercendo uma pressão sobre a crosta. Quando esse movimento da crosta, desses blocos de rochas, quando esse movimento ele é vertical, nós temos um movimento epirogenético, vertical, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Nós temos um movimento epirogenético, podendo surgir falhas. Olha um exemplo de uma falha geológica aqui. O bloco de rocha foi para cima, o outro bloco sofreu um rebaixamento, nós temos uma falha classificada como falha do tipo normal. E os movimentos orogenéticos são as pressões horizontais. Horizontais, olha, nesse sentido. Formam-se dobramentos que originam as montanhas. Então, eu tenho um bloco de rocha vindo nesse sentido, o outro vindo no sentido contrário. Desse encontro, a crosta terrestre sofre uma dobra, ela vai se dobrar, formando cordilheiras de montanhas. São chamados dobramentos modernos, ok? Então, isso aqui são formas de relevo. O vulcanismo são um conjunto de processos através dos quais o magma e seus gases associados ascendem, sobem, através da crosta e são lançados na superfície terrestre e na atmosfera. Os materiais expelidos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e são acumulados em um depósito sob um vulcão, até que a pressão faça com que ocorra a erupção. As lavas escorrem pelo edifício vulcânico, alterando e criando novas formas de paisagem. Então, basicamente, um vulcanismo é o extravasamento do magma e de outros elementos que estão dentro do vulcão. Esse magma, que agora, quando vai para a parte exterior da Terra, passa a ser chamado de lava, ele vai se consolidar e vai dar origem a diversas formas de relevo. Terremotos ou sismos. Terremoto pode também ser chamado de sismos. São os movimentos da crosta terrestre, são também chamados de tremores de terra. São causados pelo movimento das placas tectônicas, que são esses grandes blocos de rochas, ou por falhas geológicas, rupturas de uma rocha no interior da Terra. O ponto do interior da Terra em que se inicia um terremoto é o hipocentro ou foco. O epicentro é o ponto da superfície terrestre onde ele se manifesta. A intensidade dos terremotos é dada pela escala Richter, que mede a quantidade de energia liberada em cada terremoto. Então, basicamente, eu tenho dois blocos de rochas. Quando eles entram em contato, em choque, ocorre um tremor de terra. O ponto onde o terremoto se origina é chamado de foco ou hipocentro. O ponto logo acima, na superfície terrestre, onde o terremoto se manifesta com maior intensidade, é chamado de epicentro. Então, as casas que estão nessa região aqui próxima do epicentro sofrerão um grande impacto. Os agentes externos do relevo, também chamados de morfoesculturais, são aqueles que vão modelar o relevo, que agem de fora da Terra sobre a superfície terrestre. São eles o intemperismo e a erosão. O intemperismo, também chamado de meteorização, são conjuntos de processos físicos, químicos e biológicos que vão promover uma degradação, uma quebra, uma ruptura das rochas. O intemperismo corresponde à ação das intempéries, como a água, os seres vivos, a temperatura, a atmosfera sobre as rochas. Então, quando você vai em um determinado lugar que está sem cobertura vegetal e você vê aquele solo todo esburacado, com ravinas, com vossorocas, eu estou falando um termo mais comum, conhecido como buracos, mas que o termo mais adequado são as ravinas e as vossorocas. São processos que acontecem a partir, são processos classificados como intemperismo. A ação das águas, a água das chuvas que vai provocando esses buracos, a ação dos seres vivos, a temperatura, então a variação de temperatura que vai quebrando as rochas, tudo isso é um processo de intemperismo. Já a erosão é o processo compreendido
pela quebra, transporte e deposição de sedimentos que compõem a crosta terrestre. O intemperismo, ele quebra as rochas. A erosão é o processo mais completo de quebra, transporte e deposição dos sedimentos. Os sedimentos, as partículas vão sendo quebradas, depois elas vão sendo transportadas e vão se acumular nas áreas mais baixas. Esse é o processo de sedimentação. Então, a erosão é o processo completo. É feito pela ação das águas, das chuvas, erosão pluvial, pela ação das águas dos rios, erosão fluvial, pela ação do vento, erosão eólica, glacial, ação das geleiras e erosão marinha provocada pela força da água do mar. Tipos de rochas. Existem vários tipos de rochas. As rochas são um agregado de minerais. Existem basicamente 3 tipos de rochas. As rochas magmáticas, que também são chamadas de ígneas, que são formadas pela solidificação do magma. O magma, ele se solidifica, se transforma numa rocha. As rochas magmáticas são classificadas como intrusivas ou extrusivas. As rochas intrusivas são também chamadas de plutônica, são aquelas em que o magma ele se solidificou nas profundezas da Terra. Exemplo disso, o granito, cianito e outros. As rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas são aquelas em que o magma se solidifica na parte externa da Terra. Então, o magma ele é jogado para fora, se solidifica, se transforma em uma rocha extrusiva ou vulcânica. Magmática do tipo extrusiva ou vulcânica. Exemplo disso, basalto, pedra-pomes e outras. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos, de partículas, vindas de outras rochas ou de outros elementos. As rochas sedimentares são classificadas como clásticas ou detríticas, orgânicas ou biogênicas ou químicas. As rochas sedimentares elas são formadas de sedimentos vindos ou de outras rochas, nesse caso elas são clásticas ou detríticas, sedimentos vindos de outros seres vivos, nesse caso são as rochas sedimentares orgânicas ou biogênicas, ou fruto de reações químicas, são as rochas sedimentares químicas. Temos as rochas metamórficas, que elas se formam a partir de variações de temperatura e pressão em outras rochas pré-existentes, exemplo disso, gneiss e o mármore. Sobre a estrutura geológica, podemos falar o seguinte, que ela se caracteriza pela natureza das rochas e como as rochas elas estão dispostas, estão organizadas no espaço. Então, existem basicamente 3 estruturas geológicas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os escudos cristalinos, eles são grandes blocos rochosos formados por rochas cristalinas, sendo elas magmáticas ou metamórficas. As bacias sedimentares são formadas por sedimentos, que são partículas, provenientes de outras rochas, como rochas sedimentares. Nas bacias sedimentares são encontrados combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral. Nos escudos cristalinos são encontrados minerais metálicos, como ferro, ouro, cobre. 64% do nosso território, do território brasileiro, é formado por bacias sedimentares, 36% por escudos cristalinos. E uma outra estrutura geológica são os dobramentos modernos, que são as cordilheiras de montanhas que nós não temos no território brasileiro. As principais formas de relevo são planalto, planície e depressão. Basicamente, o que caracteriza um planalto são os processos erosivos e, normalmente, a altitude acima de 200 metros. Então, os planaltos sofrem muito processo de erosão, de quebra, transporte e acúmulo de sedimentos. As planícies, elas possuem geralmente altitudes abaixo de 100 metros e são caracterizadas pelo processo de sedimentação. Nas planícies, os sedimentos, as partículas, elas se acumulam. É o processo de sedimentação. E as depressões são superfícies com suaves inclinações, onde predominam os processos
de erosão, assim como nos planaltos. Eles são menos irregulares que os planaltos e sua altitude varia entre 100 e 500 metros. Agora, algumas características gerais sobre o nosso relevo, o relevo brasileiro e o relevo maranhense. O relevo brasileiro é bastante rebaixado, possui uma formação antiga. As nossas altitudes são modestas, não são muito elevadas. 90% do nosso território ele possui altitudes abaixo de 800 metros. Não temos dobramentos modernos, cordilheiras de montanhas, intensos processos erosivos. Então, o nosso relevo ele é bastante erodido, ele sofre muito com a erosão provocada pelas águas das chuvas, dos ventos e assim por diante. Nosso ponto culminante, ponto de maior altitude, é o Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, com 2.995,30 metros. Agora, algumas classificações do relevo brasileiro. Uma primeira classificação é uma classificação elaborada pelo professor Haroldo de Azevedo. Segundo essa classificação, no nosso território nós temos 4 planaltos e 3 planícies, sendo 59% do território brasileiro formado por planaltos e 41% formado por planícies. É uma classificação da década de 1940. Uma outra classificação é a classificação do professor Aziz Absaber. Por essa classificação, nós temos 10 unidades de relevo, sendo 7 planaltos e 3 planícies. 75% do território brasileiro é de planalto e 25% de planícies. Certo? É uma classificação da década de 1960. Agora, uma classificação mais recente é a classificação do professor Jurandir Ross, elaborada no final dos anos 80, início dos anos 90. Pela classificação do professor Jurandir Ross, nós temos 28 unidades de relevo no nosso território, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Agora, observando o caso do nosso estado, o estado do Maranhão. O Maranhão, ele possui 60% do seu território formado por planícies e 40% do nosso território é formado por planaltos. Do centro para o norte do nosso estado, nós temos planícies. As planícies do Maranhão são subdivididas em planície litorânea, planície costeira e planície fluvial. Os planaltos em nosso estado, que correspondem a 40% do nosso território, eles são o Planalto Central, o Planalto Oriental, o Planalto Ocidental, o Planalto Meridional e a Depressão do Balsas. Prestem muita atenção. As áreas mais elevadas do nosso estado, as áreas de maior altitude do nosso estado, estão na parte centro-sul. Se nós nos deslocamos no Maranhão, partindo do norte para o sul, nós temos um aclive, uma subida, se nós nos deslocamos do norte para o sul. Por consequência, se nós nos deslocamos no estado do Maranhão, do sul para o norte, nós temos um declive, uma descida. Então, são essas as principais características do relevo do nosso estado. As áreas litorâneas, as áreas que estão aqui em contato com o oceano, com o mar, são as áreas de menor altitude no nosso estado. Então, quanto mais nós nos aproximamos do litoral, menor é a altitude. Dessas áreas litorâneas, são as áreas em que há um acúmulo de sedimentos. São as áreas de maior sedimentação, maior acúmulo de partículas. As partículas elas são transportadas pelos processos erosivos do sul para o norte. Então, as águas dos rios
vão levando os sedimentos e eles vão sendo depositados aqui nessa região litorânea do nosso estado. Entenderam, pessoal? Então é isso. Com isso encerramos a nossa aula de geografia. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.